Opa, tudo bem? Como você está? Vamos aqui hoje continuar com a nossa leitura bíblica. Estou um pouquinho com a voz um pouco rouca, porque está fazendo bastante frio. Estamos aí no inverno, né? Então está fazendo bastante frio aqui onde eu moro, mas não tem nenhum problema. Nós estamos aqui para fazer a nossa obrigação, o nosso dever, né? Como a gente teve o compromisso aí de estar lendo a Bíblia. Não importa se a voz está boa ou se a voz está um pouquinho ruim, não tem nenhum problema. Nós vamos continuar aqui, tá bom? Então pegue aí a sua Bíblia. Hoje nós vamos ler, continuar, né? O livro de Levítico. Hoje nós vamos ler de Levítico, capítulo 16 até o capítulo 19. Então já pegue aí a sua Bíblia para a gente poder dar início aqui com a nossa leitura bíblica. Iniciando aqui no capítulo 16. Javé falou a Moisés depois da morte dos dois filhos de Araão, que morreram por se aproximarem de Javé. Javé disse a Moisés: Diga a seu irmão Araão que nunca entre no santuário além do véu, diante da placa de ouro que está sobre a arca. Ele poderá morrer porque eu apareço numa nuvem sobre a placa da arca. Arão entrará no santuário com um bezerro para o sacrifício pelo pecado e um cordeiro para o holocausto. Vestirá uma túnica de linho sagrada, se cobrirá com calções de linho, amarrará a cintura com um cinto de linho e usará um turbante de linho. São vestes sagradas, e ele as vestirá depois de tomar banho. Receberá da comunidade dos filhos de Israel 2 bodes para o sacrifício pelo pecado e um cordeiro para o holocausto. Depois de oferecer o bezerro para o sacrifício pelo seu próprio pecado e de ter feito a expiação por si mesmo e pela sua família, Arão pegará os 2 bodes e os apresentará diante de Javé na entrada da tenda da reunião. Tirará a sorte sobre os 2 bodes, um será de Javé e o outro de Azazel. Pegará o que foi sorteado para Javé e o oferecerá como sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode que foi sorteado para Azazel, será colocado vivo diante de Javé para fazer a expiação e depois será mandado para Azazel no deserto. Então a gente está vendo aqui, né, que Araão está fazendo ali o ritual pelo pecado cometido. Araão oferecerá o bezerro do sacrifício pelo seu próprio pecado. Em seguida, fará o rito de expiação por si mesmo e por sua família e imolará o bezerro. Então encherá um incensório com brasas tiradas do altar diante de Javé e pegará 2 punhados de incenso aromático em pó. Levará tudo para trás do véu e colocará o incenso sobre o fogo diante de Javé. Uma nuvem de incenso cobrirá a placa que está sobre o documento da aliança. Assim ele não morrerá. Depois pegará sangue do bezerro e aspergirá com o dedo o lado oriental da placa. Depois, diante da placa, fará com o dedo 7 aspersões de sangue. A seguir, imolará o bode do sacrifício pelo pecado do povo e levará o sangue para trás do véu. Com esse sangue fará o mesmo que fez com o sangue do bezerro, aspergindo sobre a placa e diante dela. Fará desse modo o rito de expiação pelo santuário, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas transgressões e por todos os pecados deles. Fará o mesmo com a tenda da reunião, estabelecida entre eles, no meio de suas impurezas. Enquanto Araão estiver fazendo a expiação por si próprio, por sua família e por toda a comunidade de Israel, ninguém deverá estar na tenda da reunião, desde que ele entrar até sair. Depois ele sairá, irá até o altar que está diante de Javé e fará a boa expiação. Pegará sangue do bezerro e do bode e ungirá com eles os cantos do altar. Com o mesmo sangue, fará com o dedo 7 aspersões sobre o altar. Desse modo, purificará o altar, separando-os das impurezas dos filhos de Israel.
Depois de fazer a expiação do santuário, da tenda da reunião e do altar, Arão mandará trazer o bode vivo. Colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as culpas, transgressões e pecados dos filhos de Israel. Depois de colocar tudo sobre a cabeça do bode, mandará o animal para o deserto, conduzido por um homem para isso preparando. Assim, o bode levará sobre si para uma região deserta todas as culpas deles. Quando tiver soltado o bode no deserto, Arão entrará na tenda da reunião, tirará as roupas de linho que havia posto para entrar no santuário e as deixará aí. Tomará banho no lugar santo e vestirá suas próprias roupas. Tornará a sair e oferecerá o holocausto, tanto o seu como o do povo. Fará a expiação por si próprio e pelo povo, e deixará queimar sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. O encarregado de levar o bode a Azazel deverá lavar roupas e tomar banho. Depois disso poderá entrar no acampamento. O bezerro e o bode, oferecidos em sacrifício pelo pecado, e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação, serão levados para fora do acampamento, onde se queimarão a pele, a carne e os intestinos. Quem os queimar deverá lavar as próprias roupas e tomar banho. Depois poderá entrar no acampamento. Isso é uma lei perpétua para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês farão jejum. Nem o cidadão, nem o imigrante. Eita, me perdi. Achei. Que mora entre vocês farão nenhum trabalho, pois vocês, a fim de purificá-los. Aí então, diante de Javé, vocês ficarão puros de todos os pecados. Será para vocês um sábado de repouso absoluto, e vocês farão penitência. É uma lei perpétua. O sacerdote que recebeu a unção e sucedeu a seu pai no exercício do sacerdócio realizará a expiação. Ele se vestirá com as vestes sagradas de linho e fará expiação pelo santuário, pela tenda da reunião e pelo altar. Fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da comunidade. Será uma lei perpétua para vocês. Uma vez por ano será feita a expiação por todos os pecados dos filhos de Israel. E tudo foi feito como Javé tinha ordenado a Moisés. Então é que a gente viu, né, como vai ser feito ali o ritual de pedir perdão, né, pelos nossos pecados, na verdade aqui pelos filhos de Israel, né, mais especificamente pelos pecados deles, pelas faltas, né, por tudo aquilo que eles haviam cometido de errado contra o Senhor nosso Deus. E um ponto importante aqui, até interessante que eu achei, que é bem importante para nós católicos, né, que é a questão da confissão, de confessar os nossos pecados. Não sei se você aí já confessou os seus pecados, se não, eu aconselho muito, tá? Mas por que eu estou comentando sobre isso? Não tem muito a ver, óbvio que os dois falam de pecado, né? Mas aqui a gente está falando de uma outra época, de uma outra forma de fazer, né? Mas ligando aí, porque vocês estão pedindo perdão pelos pecados, é importante que fala até aqui no versículo 34, né? Uma vez por ano será feita a expiação por todos os pecados dos filhos de Israel. Então, a Igreja Católica, né, ela pede que, no mínimo, nós, como católicos, podemos fazer a nossa confissão pelo menos uma vez por ano. É bem importante, né, para a gente poder estar mais íntimo de Deus e pedir perdão, né, fazer ali um sacrifício, né, diante ali de um sacerdote, diante de um padre, pedir perdão pelos nossos pecados. Então, é bem interessante aqui, né, que a gente vai vendo como eles faziam antigamente e a gente vai ligando, né, com os nossos dias atuais. Então, a gente percebe aí que pedir perdão pelos nossos pecados, fazer uma confissão, é uma coisa muito importante. Fechou? Vamos aqui agora para o capítulo 17. A gente vai entrar aqui agora num assunto onde Deus vai mostrar para os homens como torná-los santos, né? Porque Deus é um homem santo e Ele quer que o seu povo também seja um povo santo. Vamos aqui agora para o capítulo 17. Javé falou a Moisés:
diga a Arão, aos filhos dele e aos filhos de Israel: assim ordena Javé. Todo filho de Israel que imolar um boi, um cordeiro ou uma cabra no acampamento ou fora dele, e não os levar à entrada da tenda da reunião para oferecê-los a Javé, diante da sua morada, será réu de sangue. Derramou sangue e será excluído do seu povo. Desse modo, os filhos de Israel levarão ao sacerdote as vítimas que matarem no campo e as oferecerão a Javé como sacrifício de comunhão na entrada da tenda da reunião. O sacerdote derramará o sangue sobre o altar de Javé, que se encontra na entrada da tenda da reunião, e queimará a gordura como perfume de suave odor para Javé. Não oferecerão mais sacrifícios a deuses falsos, com os quais se prostituem. Essa é uma lei perpétua para os filhos de Israel e seus descendentes. Então aqui, a gente pode até ligar, né, no segundo mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão, não colocar o nome de Deus, né, em qualquer Deus falso, assim como diz aqui a Bíblia, né? Não oferecerão mais sacrifícios a deuses falsos. Então, tá totalmente ligado aí com o segundo mandamento, né? Que é não colocar o nome de Deus em vão. Diga-lhes também: todo homem, seja filho de Israel, seja imigrante que reside no meio de vocês, que oferecer um holocausto ou sacrifício, e não os levar à entrada da tenda da reunião para oferecê-los a Javé, será excluído do seu povo. Todo homem, seja filho de Israel, seja imigrante que reside no meio de vocês, que comer qualquer espécie de sangue, eu me voltarei contra ele e o exterminarei do meio do seu povo. Porque o sangue é a vida da carne, e esse sangue eu lhes dou para fazer o rito de expiação sobre o altar, pela vida de vocês, pois é o sangue que faz a expiação pela vida. É por esse motivo que eu disse aos filhos de Israel: nem vocês, nem o imigrante que reside no meio de vocês comerão sangue. Todo filho de Israel, ou imigrante que reside no meio de vocês, que caçar um animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar o sangue do animal ou da ave e cobri-lo com terra. O sangue é a vida de todo ser vivo. Foi por isso que eu disse aos filhos de Israel: não comam o sangue de nenhuma espécie de ser vivo, pois o sangue é a vida de todo ser vivo, e quem o comer será exterminado. Toda pessoa, cidadão ou imigrante que comer um animal morto ou dilacerado por uma fera, deverá lavar as próprias roupas e tomar banho. Ficará impuro até a tarde, depois ficará puro. Se não lavar as roupas e não tomar banho, carregará o peso de sua culpa. Agora vamos aqui para o capítulo 18. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: eu sou Javé, o Deus de vocês. Não se comportem como na terra do Egito, onde vocês habitaram, nem como costumam se comportar na terra de Canaã, para onde estou levando vocês. Não sigam os estatutos deles, mas pratiquem minhas normas e guardem minhas leis, deixando-se guiar por elas. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Então a gente está vendo aqui, né, que Deus está pedindo para guardar os mandamentos dele, praticar todas as leis que ele passou para o povo ali. Guardem meus estatutos e minhas normas que dão a vida a quem os cumpre. Eu sou Javé. Ninguém de vocês se aproximará de uma parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou Javé. Não tenham relações sexuais com sua mãe, ela é de seu pai e é sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a concubina de seu pai, pois ela pertence a seu pai. Não tenha relações sexuais com sua irmã, seja por parte de pai, seja de mãe, nascida em casa ou fora dela. Não tenha relações sexuais com suas netas, pois elas são sua própria carne. Não tenha relações sexuais com a filha da concubina de seu pai, pois ela é a sua irmã. Não tenha relações sexuais com sua tia paterna, pois ela é do sangue de seu pai. Não tenha relações sexuais com sua tia materna, pois ela é do sangue de sua mãe.
Não ofenda seu tio, irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com sua nora, pois ela é mulher de seu filho. Não tenha relações sexuais com sua cunhada, pois ela pertence ao seu irmão. Não tenha relações sexuais com a mulher e com a filha dela, nem com a neta dela. São parentes e isso seria uma infâmia. Não case com uma mulher e com a irmã dela, criando rivalidades ao ter relações sexuais também com ela enquanto a outra vive. Não tenha relações sexuais com a mulher durante a menstruação. Não se deite com a mulher de alguém do seu povo, você ficaria impuro. Então a gente percebe aqui, né, que está se tratando aí muito bem do sexto mandamento. Se não me engano é o sexto. Deixa eu até conferir aqui para não falar besteira que eu tenho lá anotado aqui. Só um segundo. Isso mesmo. Deixa eu colocar meu fone de volta. Justamente. Eu tenho os mandamentos anotados aqui, até para não esquecer. E o sexto mandamento fala muito isso, né? Sobre não pecar contra a castidade. E aqui, falando especificamente sobre as relações sexuais desenfreadas, né? Foi até um tema que a gente comentou um pouquinho ontem, de respeitar o próximo. E mais do que respeitar, né? Não ter relações sexuais por ter relações sexuais. Relação sexual é muito mais do que pele com pele, muito mais do que uma relação vaga, porque quando a gente se relaciona sexualmente com outra pessoa, nós estamos relacionando intimamente com ela. Então temos que colocar isso da forma correta, né? Que Deus nos ensinou, que é depois do casamento. Então, que a gente possa, né, aprender aí com esse mandamento e principalmente aqui com essa passagem. Não sacrifique um filho seu a Moloque, profanando o nome do seu Deus. Eu sou Javé. Não se deite com um homem como se fosse com mulher. É uma abominação. Não se deite com um animal, pois você ficaria impuro. A mulher não se entregará a um animal para ter relações sexuais com ele, pois seria uma depravação. Não se torne impuro com nenhuma dessas coisas, pois assim fazem as nações que eu vou expulsar da frente de vocês. A terra está impura. Vou pedir contas a ela e ela vomitará seus próprios habitantes. Quanto a vocês, guardem meus estatutos e normas, e não cometa nenhuma dessas abominações, nem o cidadão, nem o imigrante que reside entre vocês. Porque todas essas abominações foram cometidas pelos habitantes que habitaram nesta terra antes de vocês, e a terra ficou impura. Se vocês tornarem impura esta terra, será que ela não os irá vomitar como vomitou as nações que habitaram nela antes de vocês? Porque todo aquele que cometer uma dessas abominações será excluído do seu povo. Portanto, respeitem minhas proibições, não seguindo nenhuma dessas práticas abomináveis que eram feitas antes de vocês chegarem. Não se tornem impuros com elas, eu sou Javé, o Deus de vocês. Então a gente percebe aí que Deus está tentando formar um povo puro ali, um povo santo, né? Ordenando eles da forma correta para seguir aí os mandamentos. Agora vamos aqui para o capítulo 19. Javé falou a Moisés: diga a toda a comunidade dos filhos de Israel: sejam santos, porque eu, Javé, o Deus de vocês, sou santo. Cada um de vocês respeite sua mãe e seu pai, guardem os meus sábados, eu sou Javé, o Deus de vocês. Não recorram aos ídolos, nem façam deuses de metal derretido. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Quando oferecerem sacrifícios de comunhão a Javé, façam de todo modo que sejam aceitos. A vítima será comida no mesmo dia do sacrifício ou no dia seguinte. O que sobrar será queimado no terceiro dia. Aquilo que for comido no terceiro dia será considerado comida estragada e não será aceito. Quem comer carregará o peso de sua culpa, porque profanou a santidade de Javé. Será então eliminado do seu povo. Quando vocês fizerem a colheita da lavoura dos seus terrenos, não colham até o limite do campo. Não voltem para colher o trigo que ficou para trás.
nem as uvas que ficaram no pé. Também não recolham as uvas caídas no chão. Deixem tudo isso para o pobre e o imigrante. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Ninguém de vocês roube nem use de falsidade, e não engane ninguém de seu povo. Não jurem falsamente pelo meu nome, porque vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou Javé. Não oprima o seu próximo, nem o explore, e que o salário do operário não fique com você até o dia seguinte. Não amaldiçoe o mudo, nem coloque obstáculos diante do cego. Tema o seu Deus, eu sou Javé. Não cometam injustiças no julgamento. Não seja parcial para favorecer o pobre ou para agradar o rico. Julgue com justiça os seus concidadãos. Não espalhe boatos, nem levante falso testemunho contra a vida do seu próximo. Eu sou Javé. Não guarde ódio contra o seu irmão. Repreenda abertamente o seu concidadão, e assim você não carregará o pecado dele. Não seja vingativo, nem guarde rancor contra seus concidadãos. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou Javé. Observem meus estatutos. Não emparelhe no seu rebanho 2 animais de espécie diferente. Não semeie no seu campo 2 espécies diferentes de sementes. Não use roupas de 2 espécies de tecido. A gente está vendo aqui, né, várias dicas de Deus aí para ser um povo santo. É bem interessante a gente prestar bastante atenção. O homem que se unir a uma mulher que é escrava concubina de outro homem, sem que ela tenha sido resgatada nem alforriada, pagará uma multa. Eles não serão mortos, pois a mulher não era livre. Oferecerá a Javé, na entrada da tenda da reunião, um cordeiro como sacrifício de reparação. Com o cordeiro do sacrifício de reparação, o sacerdote fará sobre o homem o rito de sacrifício pelo pecado, diante de Javé, e o pecado dele será perdoado. Quando vocês tiverem entrado na terra e tiverem plantado árvores frutíferas, considerem os frutos como incircuncisos. Durante 3 anos, vocês os considerem como coisa incircuncisa e não os comam. No 4º ano, todos os frutos serão consagrados a Javé como dom festivo. E no 5º ano, vocês poderão comer o fruto dessas árvores. Desse modo, elas continuarão a dar frutos para vocês. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Não coma nada com sangue. Não pratiquem adivinhações nem magia. Não cortem as pontas dos cabelos em redondo e não aparem a barba. Não façam incisões no corpo por algum morto, nem façam tatuagens. Eu sou Javé. Não profane a sua filha fazendo com que ela se prostitua, que os pais não sejam prostituídos, nem se torne depravado. Guardem os meus sábados e respeitem o meu santuário. Eu sou Javé. Não se dirijam aos necromantes nem consultem adivinhos, porque eles tornariam vocês impuros. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Levante-se de uma pessoa de cabelos brancos e honre o ancião. Tema o seu Deus. Eu sou Javé. Quando o imigrante abrigar com você, quando o imigrante habitar com vocês no país, não o oprimam. O imigrante será para vocês um concidadão. Você o amará como a si mesmo, porque vocês foram imigrantes na terra do Egito. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Não cometam injustiças no julgamento, nem cometam injustiças no peso e nas medidas. Tenham balanças, pesos e medidas exatas. Eu sou Javé, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Observem todos os meus estatutos e normas, praticando-os. Eu sou Javé. Então aqui a gente finaliza, né? Deixa eu pegar aqui para falar um pouquinho mais claro aí com vocês. A gente finaliza aqui com a leitura de hoje. Espero aí que você tenha gostado da leitura de hoje. Hoje que foi bem interessante, bem importante, né? A gente percebe aqui vários conselhos de Deus ali falando para Moisés, e a gente pega, né, esses conselhos para nós até hoje. Deus fala ali muito sobre os mandamentos, né? De como seguir os mandamentos, daquilo que nós
devemos fazer e daquilo que nós não devemos fazer. Então essa leitura ela é bem importante, bem interessante. Aconselho você aí a estar lendo essa leitura aí por mais vezes, estar refletindo ela um pouco mais, para que a gente possa, né, de fato, se tornar um povo santo, assim como Deus é santo, beleza? E para a gente ser mais santos, né, devemos ler mais a Bíblia. Então, leia a Bíblia, espero você amanhã para a gente continuar lendo a Bíblia mais vezes aí, tudo bem? Deus abençoe você. Amanhã nós estamos aqui de volta. Vamos ler a Bíblia e vamos seguir os mandamentos. Deus te abençoe.